Agora, será que a pessoa que descobre essa doença com mais idade é mais perigoso? O doutor Sproy está aqui e vai explicar também pra gente, com toda a sua maestria, a diferença entre diabetes 1 e diabetes 2. E vai explicar muito mais outras coisas, não é isso, Aninha? É isso aí. Ele vai mostrar pra gente como fazer a troca inteligente dos alimentos para poder prevenir essa doença que atinge 12 milhões de brasileiros. Já pensou? É logo depois do intervalo. Não sai daí que tem muita informação boa aqui no Hoje em Dia pra você. A gente já volta. Valeu, Aninha. Vem pra cá, porque nós estamos falando sobre diabetes aqui no quadro Você e o Doutor. E eu fiquei assustada com os números. O doutor tá me falando aqui que 2 milhões de pessoas adquirem a diabetes por ano. E o total são 12 milhões de brasileiros que têm essa doença, né, doutor? E sabe, Tiziana, a gente ainda nem contabilizou os pré-diabéticos, ou seja, aquelas pessoas que vão ficar diabéticos e nem sabem que tem essa facilidade para ficar diabético. Nossa, mas doutor, o que é a diabetes? Bom, na verdade, o que é o diabetes? Eu vou explicar com calma para vocês entenderem. No nosso organismo tem uma glândula que está aqui chamada pâncreas. O pâncreas fica atrás do estômago. E o pâncreas produz um hormônio, dentre várias substâncias que ele produz um hormônio chamado insulina. Agora, olha aqui uma coisa interessante. Eu comi, por exemplo, pizza, macarrão, eu bebi álcool, eu comi chocolate. Tudo isso vai para o meu estômago, para o meu fígado e se transforma em glicose. Para que serve essa glicose? Essa glicose serve para entrar aqui dentro da célula. Olha aqui, essa minha célula está fechada, hein? Mas essa glicose, esse açúcar tem que entrar aqui dentro da célula para a minha célula funcionar. Ou seja, para o meu músculo contrair, para eu pensar, para eu caminhar, para eu viver. Só que para esse açúcar, para essa glicose entrar aqui dentro, eu preciso dessa chave chamada insulina, que é o hormônio que é produzido pelo pâncreas. Então, o pâncreas produz esse hormônio, essa insulina vem agora aqui e ela vai abrir o cadeado da minha célula. Então, eu abro a célula e agora o açúcar, a glicose, entra lá dentro. E aí, o que acontece? A minha célula usa esse açúcar e eu posso trabalhar, eu posso fazer atividade física, eu posso fazer tudo. Agora, tem uma doença chamada diabetes, que faz com que essa insulina não faça esse mecanismo. Ela não consegue, ela não abre o cadeado. Ela não consegue jogar o açúcar para dentro da célula. E onde vai ficar esse açúcar? Dentro do meu vaso sanguíneo. Então, o diabetes é o aumento do açúcar no meu vaso sanguíneo. E nós temos, basicamente, 3 tipos de diabetes. Mas eu vou falar de 2. O tipo 1, a criança nasce, ou adolescente, e os anticorpos produzidos no próprio corpo da pessoa atacam esse pâncreas, atacam, e esse pâncreas para de produzir insulina, não produz mais. Então, todo o açúcar fica aqui fora, não consegue entrar. Então, a pessoa tem que tomar insulina para o resto da vida. Esse é o diabetes tipo 1, que geralmente dá em crianças e adolescentes, mas pode dar até 30 a 35 anos de idade. Agora, tem o diabetes tipo 2. O que faz o diabetes tipo 2? É o mais leve, é isso? O diabetes tipo 2 é o mais frequente, chamado diabetes do adulto. Como que acontece? O pâncreas produz insulina, que está na minha mão. A insulina vai, mas tem muita dificuldade para entrar aqui dentro. Não age aqui. Por quê? Porque tem célula, tem hormônio que não deixa entrar, da obesidade. E quando não entra, o que acontece? Eu vou aqui do lado, posso passar aqui? Por favor, doutor. Olha o que acontece. Eu comi tudo aquilo que eu falei, comi chocolate, bebi álcool, comi pasta e tal, mas a minha quantidade de insulina que eu tenho no pâncreas não é suficiente para queimar, para colocar tudo isso dentro da minha célula. Então, olha o que acontece agora, num vaso sanguíneo normal, o nosso corpo sempre tem que manter esses pontinhos brancos, que é o açúcar, bem nesse número normal. Quando eu não tenho insulina, olha o que acontece com o açúcar. Olha como aumenta dentro da minha corrente sanguínea. Isso é muito perigoso e isso é o diabetes. Agora, doutor, isso que o senhor está mostrando pra gente acontece dentro do nosso corpo. Por Exato. isso, eu acho que é super importante a gente explicar para quem está em casa quais são os sintomas do diabetes tipo 1 e tipo 2. Exato. Então, vamos começar pelo tipo 1. Eu vou chamar uma arte para mostrar para vocês. O primeiro sintoma do 1, muita sede.
Mas mesmo que você beba água, você continua com a boca seca, porque teu corpo perde muito líquido. Outro, cansaço rápido, muita fraqueza, porque todo esse açúcar fica fora da célula e eu não aproveito. Outra coisa, aumento do apetite. Eu aumento do apetite e aí eu começo a urinar demais, porque muito açúcar no sangue faz a urina sair. E eu começo a ficar cansaço, emagrecer, ficar cansado, e eu posso até entrar em coma muitas vezes. É E mesmo? eu perco muito peso. E isso, Uau. todos os sintomas do diabetes tipo 1 pode ser progressivo e muitas características são iguais também ao do tipo 2. Importante saber que a criança e o adolescente que estão vendo o programa e os pais têm que tomar cuidado e ver os sintomas da criança. Agora eu vou chamar os sintomas do diabetes do tipo 2, do tipo do adulto, que geralmente perde peso. Come e perde peso por quê? Porque o açúcar não entra na célula. O corpo não consegue produzir. Não consegue produzir, Não perde. usa e joga fora. Isso faz o quê? Você pode ficar com infecções frequentes, A gente viu ali a visão turva. visão turva, os olhos ficam... A fome aumenta demais porque não tem comida dentro da célula. O que acontece? O teu corpo abaixa a imunidade, você tem infecções pulmonares, infecções de urina, formigamento dos pés, porque os nervos ficam afetados também. E não cicatriza as feridas, porque não chega o sangue com muito oxigênio no lugar que tem que chegar. Então precisa tomar muito cuidado com 1 e tipo 2. Agora, quem tem que tomar mais cuidado? Quais são os fatores de risco do diabetes? Bom, os principais fatores de risco para você desenvolver o diabetes, primeiro é o histórico familiar. Pai, a mãe, os avós que tiveram diabetes, você pode ter diabetes. Outra coisa importante é o sedentarismo. Pessoas que não fazem atividade física, ficam sentadas o dia inteiro. Tem que queimar, tem que pôr o corpo para funcionar. Outra coisa importante é que o Brasil, o mundo, está ficando mais obeso. Então, quanto mais obeso eu fico, com mais tendência de ter diabetes tipo 2 eu vou ter. E, finalmente, as mães que estão vendo o nosso programa, cuidado, diabetes gestacional, que é o terceiro tipo de diabetes que eu queria falar. As mães grávidas podem desenvolver o diabetes. Eu tive amigas que desenvolveram. E a hora na que o gravidez. neném nasce, a mãe para de ser diabética, ela volta ao normal, mas fica com chance de voltar a ser diabética. Agora, doutor, como que a gente sabe que está com diabetes? Qual o nível de açúcar, né, no nosso organismo para a gente Aninha, ter me dá licença. essa Por favor, noção? doutor. Então, Tício, normalmente a gente faz, Aninha, um exame de sangue, que é a glicemia ou a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum dos pacientes, normalmente, não pode passar de 99. Então, 99 é o normal. O pré-diabetes, o açúcar no sangue vai de 100 a 125. Pré-diabetes. Tem que ter um nível de atenção ali. Nesse pré-diabetes, se você mudar o estilo de vida, tomar alguns remédios e fizer atividade física, você para, você bloqueia a ação. Mas se você não fizer nada, você pode caminhar para o diabetes, que é o açúcar no sangue ou a glicemia, acima de 126. Então, isso aqui é o diagnóstico que a gente faz de diabetes. Agora, a pergunta é, como a gente trata o diabetes? Quais são os alimentos inteligentes para mudar seu estilo de vida e melhorar exatamente esse quadro que o doutor acabou de mostrar? O que é mito, o que é verdade? Logo depois do intervalo, o doutor Antônio Sprosser conta pra gente. Estamos de volta com Hoje em Dia e no Você e o Doutor estamos falando sobre o diabetes. É uma doença que atinge 12 milhões de brasileiros, né, doutor? É verdade. Eu queria que você explicasse agora pra gente o tratamento. Qual o tratamento para diabetes tipo 1 e tipo 2? O diabético tipo 1 sempre vai precisar tomar insulina, porque, como eu expliquei, o corpo dele, o pâncreas, não produz mais insulina. Então, diariamente, o diabético tipo 1 tem que se injetar de manhã, depois das refeições, sempre controlando o açúcar no sangue por intermédio desse aparelhinho aqui, que é o glucosímetro, que a gente mede quanto de açúcar você tem naquele momento. Isso aqui é muito importante. Já o diabético tipo 2, não vou falar da dieta ainda. Diabético tipo 2, existem muitos medicamentos que você pode controlar o seu diabetes com esse tipo de medicamento. Sempre lembrar que a hemoglobina glicada tem que ficar normal e o teu nível de açúcar no sangue também tem que ficar normal. Agora, você falou que o tipo 2 atinge as pessoas com mais idade, é isso? É, o tipo 2 aparece chamado diabetes do adulto, depois dos 40, 45 anos de idade. E aí, como é que a gente pode fazer para controlar esse tipo de coisa? Uma das coisas importantes é você controlar o estresse.
é sabido que o estresse pode dar o diabetes ou então piorar o diabetes. Mas é difícil controlar o estresse, hein, doutor? E aqui, olha, evitar consumo de bebidas alcoólicas, porque tem muito açúcar. Cuidado da saúde dos dentes. As cáries são perigosas para infectar o coração. Praticar sempre atividade física, meia hora por dia, todo dia da semana. Não fumar para evitar o quê? Fechar mais os vasos sanguíneos. E o controle da dieta. Isso é muito importante, ter sempre uma nutricionista, um nutricionista do teu lado para fazer aquele cardápio saudável. Agora, para quem tem diabetes, tem sempre umas complicações importantes, né, doutor? Tem sim, a principal delas é a aterosclerose generalizada, ou seja, os vasos sanguíneos eles se entopem no corpo inteiro, podendo levar à retinopatia diabética, ou seja, a pessoa para de enxergar direito, tem que fazer laser, insuficiência renal, o rim começa a parar de funcionar também por entupir os vasos, e a neurite periférica, os nervos também sofrem. Sempre lembrar que o pé diabético é um grande problema. Tomem muito cuidado com os pés. Higiene, porque as feridas aumentam e pode perder um dedo, pode até amputar um pé. Eu quero que o doutor explique pra gente as opções de alimentação, né? O que é essa troca inteligente que a gente pode fazer, doutor? Então, essa troca inteligente, ela precisa ser feita desse meio. Ao invés de você tomar o suco da fruta, coma a fruta. Ao invés de você comer açúcar e mel, use adoçantes. O arroz, ao invés de ser branco industrializado, use o arroz integral. Mesma coisa com leite. Prefira sempre o leite com menos gordura. Além disso, cuidado com as farinhas. Pense sempre nos flocos, aveia, que são tem fibra, tem menos caloria. E evite essas coisas que têm muito açúcar e tem muito sal. Opte sempre por legumes e verduras. Lembra que as frutas, duas frutas são importantes, a maçã e a pera. Queria mandar um abraço para a Laura Taffner, a nossa nutricionista, que mexe com muito diabetes. E também lembra as opções de manteiga, muitas gorduras, pelo azeite de oliva, que é a gordura saudável, ômega 3, 6 e 9. E lembra, o sal é veneno. Opte sempre por esses condimentos naturais que você acha nas hortas. Erva, cebola, alho, é tão gostoso. Isso é muito bom. Muito bom. Doutor, tem uma pergunta chegando agora pra gente pelas nossas redes sociais com a hashtag Hoje em Dia, que você de casa pode participar sempre aqui do programa. E olha só, ela pergunta o seguinte: queria saber se é verdade que o arroz vira açúcar no sangue. E aí, doutor? Então, não é só o arroz que vira açúcar. Como eu falei, muitos carboidratos, e o carboidrato é a massa, é a pizza, é o hambúrguer, é o refrigerante, é o chocolate. É que o pessoal fala muito, não tô comendo doce, né? Mas isso daí são chamados carboidratos. E esses carboidratos, eles chegam no estômago, vão para o fígado e eles se transformam em glicose, eles se transformam em açúcar. Então, uma das maneiras de você evitar isso daí, ou diminuir, é comer essas coisas integrais e com fibras. Porque tem muito menos açúcar e calorias. Tá vendo? Perguntas assim mostram pra gente que existem muitos mitos e muitas verdades. Por isso nós temos aqui um painel. Primeiro, doutor. Bom, a pessoa diabética pode comer frutas à vontade. Ana, isso é mito ou é verdade? Olha, eu acho que é verdade. Isso daqui é um mito. Por quê? Porque a fruta tem frutose. E a frutose, ela aumenta o teu açúcar. Então, temos 3 tipos de fruta. Pouco açúcar, médio açúcar e muito açúcar. Quais são as mais indicadas? As mais indicadas, pera e maçã. Por exemplo, tem muita água. O caqui, a uva, a manga, tem muito açúcar. Todas aquelas mais docinhas ou com mais caloria, a gente deve evitar. Número 2, diabéticos podem consumir bebidas alcoólicas socialmente. Ticena, é verdade isso? Eu acho que o diabético pode consumir alcoólico socialmente. Socialmente, acho que pode. Pode, vamos ver. É verdade. Realmente o consumo de álcool tem que ser muito balanceado e tome cuidado, que o álcool aumenta o açúcar mesmo. Diabéticos estão mais propensos a outras doenças contagiosas como resfriados. Isso é mito ou é verdade, Ana Hickman? Eu acredito que seja verdade, pelo fato de diminuir a nossa imunidade. Muito bem. Diabético tem a baixa imunidade e tem mais, o seu corpo pode ficar mais propenso. Tá vendo? A gente aprende direitinho com o senhor aqui no programa. Quem tem diabetes nunca mais poderá comer doces.
Tice, isso é mito ou é verdade? Eu acho que só se o doce for diet, ou não. Vamos ver. Isso é mito. Ah. O diabético pode comer doce, sim, mas de uma maneira também balanceada e sempre com seu nutricionista, que é o profissional muito indicado. Vamos lá. O estresse pode agravar o diabetes. Isso é mito ou é verdade? Verdade. É verdade. Acabei de falar sobre isso porque aumenta o cortisol, aumenta os hormônios do estresse. É possível evitar o diabetes? Tiziane, é possível evitar o diabetes? Sim, você explicou Olha aí, ó, aqui parabéns, perfeitamente. é o nosso último, e é verdade. Leve uma vida saudável, atividade física, nutrição e uma vida boa pra frente. Maravilhoso. Se você de casa tem mais dúvidas, olha, não tem problema. O Dr. Antônio Sprosser está indo para o nosso chat do Hoje em Dia. Você pode entrar lá, bater um papo com ele, tirar suas dúvidas, fazer uma consulta ao vivo. Dr. Antônio Sprosser. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa semana mais para uma vocês. vez. Obrigada, Tice, doutor. César. Obrigada. Obrigado. César. Dr. Sprosser não é apenas médico, ele é um amigo da família, né? É muito bom tê-lo junto com todos nós aqui no Hoje em Dia. Semana que vem ele tem mais uma consulta agendada e marcada junto com a gente.